Hoje a gente vai para o terceiro capítulo do livro Afrotopia, do autor Felwine Sarr. A proposta da modernidade. A modernidade é vista como um conjunto de condições históricas que permitem conceber a emancipação do indivíduo em relação a valores oriundos de uma cultura tradicional. Alguns a fazem remontar no Ocidente à Renascença, ou a tomada de Constantinopla em 1453, ou mesmo a descoberta do Novo Mundo, 1492. No Ocidente, ela consistiu essencialmente num desejo de assumir a razão como fundamento da organização social, política e cultural. Como conceito filosófico, ela é o projeto de impor à sociedade a razão como norma transcendente, em lugar de Deus, dos ancestrais ou da tradição. Os tempos modernos são esse momento em que o saber do homem se liberta da natureza e do divino e em que a humanidade se recusa a extrair sua legitimidade de qualquer outro lugar para além de si mesma. As duas faces da modernidade são, portanto, a razão e o sujeito. As ciências, as tecnologias, a organização democrática, o indivíduo sujeito de direitos e de liberdade são suas conquistas. No século XX, Jung Habermas percebeu uma crise da modernidade no Ocidente. O formidável desenvolvimento produzido pela razão instrumental tornara o homem escravo das constrições sociais por ela geradas. A despeito dos importantes direitos adquiridos pelo sujeito, direitos individuais, democracia republicana, etc., os sucessos pareciam mais significativos nos domínios da ciência e da técnica do que nos da moral ou da política. Para Habermas, a modernidade é um projeto inacabado que a humanidade deve retomar para não perder sua humanidade. Após a Grande Depressão, Auschwitz, Hiroshima e o Gulag, a metanarrativa de um progresso da humanidade, movido pela razão, colapsou. No curso da história, ela se esvaziou progressivamente de sua capacidade de propor metas universalizáveis. Daí a necessidade de lutar contra o triunfo de sua versão instrumental para recuperar seu sentido primordial de persecução, de fins e de suas determinações. Concomitantemente, nos anos 1950 e 1960 na Europa Ocidental, os grandes referenciais culturais desmoronaram. A família, a nação, a responsabilidade e o dever, o compromisso entre a presença do coletivo e o reconhecimento jurídico das liberdades fundamentais do cidadão, a sagração do indivíduo, o culto hedonista, o pluripertencimento, a identidade fragmentada, a mobilidade das práticas sociais e a dissolução do sentimento de responsabilidade perante a comunidade caracterizaram isso que teóricos como Lyotard viriam a chamar de pós-modernidade, que corresponderia a uma dissolução ocorrida nas sociedades contemporâneas ocidentais no final do século XX, da referência à razão como totalidade transcendente. Os atos significantes dos indivíduos seriam doravante dissociados de uma ordem comum, capaz de lhes conferir um sentido, e substituídos por regulações puramente autorreferenciais e automáticas. Gil Lipovetsky fala de uma hipermodernidade caracterizada por uma hipertrofia da modernidade, um excesso em todos os azimutes, hipermercado, hipertexto, milhões de sites na rede, centenas de redes de televisão, clonagem, esportes extremos, uma urgência do instante presente, das sensações, um homem instante. Essa pós-modernidade também é vista como sintoma de uma profunda crise civilizatória, que levou a uma extrema fragilização do indivíduo no Ocidente, depressão, suicídio. Um vínculo repensado com a tradição. No contexto africano, foram frequentemente contrapostas tradição e modernidade. A modernidade seria definida como aquilo que substancialmente se opõe aos valores, aos sistemas de referência, em suma, às epístemes oriundas da tradição. A biblioteca colonial esquematizou as tradições africanas como sendo caracterizadas por uma temporalidade imóvel, refratária à marcha da história e do progresso. Entre parênteses, Hegel, Hume, Rousseau, Kipling. A invenção, a descoberta ou a adoção de uma modernidade africana seria, nesse caso, tão somente um arrancamento à tradição, uma negação do antigo, notadamente de sua capacidade para regular desse momento em diante as práticas sociais atuais. A modernidade seria, assim, a vestimenta do tempo presente, cozida a lures,
mas que bastaria vestir para entrar em harmonia com o mundo, mesmo que fosse preciso encurtar alguns membros para nela caber. Seria esse o preço para se conformar à injunção do momento, ser moderno. São esses os termos dessa dialética tradição-modernidade feita de oposição e de exclusão mútua, assim como a visão da modernidade como pura exterioridade, que nos cumpre examinar. Para Oscar Benveniste, a tradição é o lugar onde se configuram os valores espirituais fundamentais que dão sentido à vida. Ela é o ponto de ancoragem da dinâmica do devir humano do homem africano. Jean-Marc Ella se refere a essa tradição dos valores somente em vista de sua fecundidade possível nos verdadeiros lugares da vida, as relações sociopolíticas concretas em que se dá a recaptura das energias que a cultura cria. À modernidade, ele atribui uma missão, a de forjar um novo homem africano, no contexto de uma modernidade descarrilada, cujos sucessos se limitam apenas aos domínios das ciências e das técnicas, e que aqui na África só produziu até hoje desigualdade, indigência e abandono. O desafio é se libertar de tudo o que, tanto na modernidade quanto na tradição, reduz o ser humano, aniquila sua força e sua criatividade e o submete de punhos e pés atados às monstruosas estruturas de uma ordem econômica mundial implacável. Tradição e modernidade aparecem a um só tempo como realidades internas, como nódulos de questionamentos interpostos ao estar no mundo do homem africano. A urgência consiste em rearticulá-las de acordo com princípios de interfecundação. Para George Snigango, não se trata, no que se refere à África, de recusar as lições que possam ser obtidas a partir das experiências exteriores no caminho da modernidade econômica, técnica e política, mas de situar os níveis de contato indispensáveis e também os limites a serem definidos para os valores que a África deve aceitar como fatores positivos para o seu enriquecimento. Paul Gilroy, tomando às avessas a visão essencialista da tradição, sugere encará-la como um mesmo mutável que se empenha continuamente rumo a um estado de autorrealização que continuamente foge ao seu alcance. O caminho de uma modernidade africana consistiria na incorporação seletiva de tecnologias, discursos e instituições modernas de origem ocidental a um universo cultural e político africano, a fim de dar à luz uma modernidade distinta e autônoma. Essas análises têm em comum a ideia de que a modernidade africana ainda precisa ser inventada, que ela deve ser concebida como um enxerto que vingaria por meio da incorporação seletiva de práticas e instituições que lhe são inicialmente estranhas. O pensamento das modernidades alternativas, teorizado por Charles Taylor, Dipesh Chakrabarty, Michael Ranchard e Dilip Gaonkar, postula que a modernidade, seja social, histórica ou cultural, é um processo cuja implantação original se deu no Ocidente. Contudo, em decorrência das trocas, dos fluxos migratórios, do fato colonial, ela se disseminou, ainda que de forma imperfeita, para muito além de seu lar de origem. Assim, o Ocidente já não é o seu único depositário e fornecedor. Seus avatares, hoje diversos e múltiplos, são encontrados em todas as regiões geográficas e culturais. A própria modernidade ocidental é uma síntese de diferentes aportes dos mundos com os quais esteve em contato. A perspectiva das modernidades alternativas é uma proposta de renarração do moderno que insiste na diversidade de suas encarnações, e isso em locais excêntricos em relação ao núcleo ocidental. A ideia de que a modernização acarreta um modo uniforme de organização social seria, segundo eles, falsa. A invenção do moderno produz, sob outros céus, formas inéditas. Rússia, Trinidade, Xangai, Lagos, Joanesburgo. Ela produz tão somente atualizações múltiplas e específicas. Nesse sentido, Shmuel Eisenstadt teoriza a existência de múltiplas modernidades e nega ao Ocidente não somente a gênese dessa ideia, mas também a exclusividade do universalismo do qual esse conceito seria o portador. As civilizações africanas negras, as do Islã, do hinduísmo e do judaísmo, tiveram em seu seio um projeto portador de um universalismo
universalismo fundado na razão. Elas também comungaram das questões relacionadas ao bem comum, à vontade geral e à autonomia do indivíduo. No caso de algumas dessas civilizações, seu universalismo teria a vantagem adicional de não ter sido contaminado pelo imperialismo. A reinvenção de si. As sociedades africanas contemporâneas vivem uma crise ligada à viabilidade das antigas práticas reguladoras da vida social. As formas antigas não funcionavam mais tão bem, e a transição para o novo demora para se atualizar. Elas são, pois, exortadas a se reinventar para fazer frente aos desafios econômicos, culturais, políticos e sociais que a elas se impõem. O homem africano contemporâneo está cindido entre uma tradição que ele já não conhece genuinamente e uma modernidade que lhe caiu sobre a cabeça como uma força de destruição e desumanização. Há que se lembrar que um dos pontos de contato mais marcantes com a modernidade ocidental foi o encontro com a face horrenda do outro pela via do fato colonial, que acarretou às sociedades africanas e à personalidade de base de seus grupos sociais um distúrbio radical. A modernidade ocidental também exerce sobre o homem africano fascínio e repulsa. Os heróis de L'Aventure Ambigue, de Cheikh Hamidou Kane, e de Entre Leux, de Valentin Yves Mudimbe, são os arquétipos disso. Oscilando entre duas culturas, a interioridade que eles precisam apreender e reconstruir é problemática. Por ser clivada e desmembrada, o homem africano sente que está nivelado por baixo numa ordem do mundo em que seu destino se encontra revirado e em que lhe é necessário reinventá-lo e elevá-lo à altura dos desafios que ele próprio definiu como cruciais. A ele é necessário que habite um mundo que seja verdadeiramente seu, porque corresponderia à sua redescoberta e reimaginação. No entanto, Frantz Fanon, procedendo a uma crítica dos imaginários da modernidade ocidental, insta-o a não ser um mero limitador nessa tarefa de reinvenção de si. Não paguemos tributo à Europa criando estados, instituições e sociedades que nela se inspirem. A humanidade espera de nós uma coisa bem diferente dessa imitação caricatural e, no conjunto, obscena. Se desejamos transformar a África numa nova Europa, a América numa nova Europa, então confiemos aos europeus o destino de nosso país. Eles saberão fazê-lo melhor do que os mais bem dotados dentre nós. Mas se queremos que a humanidade avance um furo, se queremos levar a humanidade a um nível diferente daquele onde a Europa a expôs, então teremos de inventar, temos de descobrir uma modernidade africana. A ocidentalização da África está em curso desde a colonização. Línguas oficiais, sistema educacional, administração, organização econômica e instituições assumiram no continente africano formas ocidentais. Apesar disso, as estruturas sociais são esquivas a se deixarem moldar integralmente por essas formas e pelos sistemas de valor que delas decorrem. Percebe-se uma disjunção entre formas institucionais transplantadas e enquadramentos mentais e sistemas de significação que continuam a produzir, em diversos espaços, formas de organização diferentes delas. Algo de híbrido indica o inacabado, a forma ideal que se busca, uma vez que o trem ainda não atingiu sua velocidade de cruzeiro. Essas formas em gestação indicam o trabalho de rearticulação em curso. Quais poderiam ser os contornos e os conteúdos dessa modernidade africana se ela quiser evitar se tornar uma cópia mal feita da Europa? Os intelectuais africanos já escreveram e pensaram abundantemente sobre as dinâmicas sociopolíticas do continente, e isso desde há muito. Luc Negovetti avalia que os contornos de uma modernidade africana seriam apreendidos por meio do discurso próprio à África, sem se reduzir à palavra dos antropólogos e politólogos africanistas. Desde o século XVII, existem pensadores africanos preocupados com sua vivência e sua relação com a modernidade. A elite intelectual do Império Songhai, em especial Ahmed Baba de Timbuktu, interpelou a influência do Islã sobre a vivência política africana. Segundo Luc Negovetti, a modernidade africana não se reduz a um momento em si, às independências.
nem a uma época de temporalidades múltiplas, nem a um fenômeno processual. Modernização, industrialização, repercussões sociais do progresso técnico. Trata-se de um contínuo histórico e psicossociológico resultante de uma série de eventos políticos marcantes da história africana. O encontro com o outro, Oriente, Ocidente, constitui um desses momentos, mas também as independências da era pós-colonial e as transições democráticas. Portanto, a modernidade africana pode ser percebida como essa vivência imediata, individual e coletiva dos africanos. Ela é oriunda de um duplo movimento, histórico e psicossociológico. Ela já está aqui, e não por ser inventada. Ela é, porém, portadora de tendências contraditórias, sempre em negociação. Cumpre abarcar suas representações ideológicas e os imaginários dessa busca por uma melhor convivência que ela carrega. A afrocontemporaneidade. Ao apresentar de saída a modernidade como conceito teleológico, a reflexão se mostra encurralada desde sua origem. Ela é exposta como uma ocorrência necessária da marcha das sociedades, e isso numa perspectiva evolucionista. Além disso, em vez de pensar as dinâmicas sociais em curso, tal como se oferecem, e delas extrair seus significados, contentamo-nos, de um lado, em detectar a presença ou ausência dos sinais da modernidade na realidade das sociedades africanas, e de outro, em assumir como indicadores seus princípios filosóficos, a apologia do novo, a razão como fundamento da organização social e as formas institucionais que ela assume. Assim, medindo a distância que nos separa, ficamos condenados a viver os espasmos da comparação e a nos conceber perpetuamente sob a égide do retardatário que precisa recuperar seu atraso e galgar posições nas diversas classificações que o interpelam. É ficar sujeito ao complexo do bom aluno. Esse desejo de repetir formas de organização ditas modernas e a tentativa de desposar seus conceitos filosóficos remetem inicialmente ao enxerto forçado pelas circunstâncias do encontro colonial, mas ele perdura, acima de tudo, por conta das elites africanas convertidas ao sonho do Ocidente, fascinadas por seu avanço tecnológico e sedentas por reproduzir identicamente suas formas sociais. É a mesma tendência encontrada na adoção acrítica da periodização europeia, Antiguidade, Idade Média, Renascença, tempos modernos, eras contemporâneas, e especialmente dos significados a ela associados para nomear e pensar nossos próprios ciclos históricos. Remy Brague aponta que a modernidade é um cursor arbitrariamente posicionado. Toda era é mais moderna que aquela que a precede e menos moderna que aquela que a sucede. As expressões modernidade africana, endógena, alternativa, múltipla e por aí afora, não passam de manifestações desse anseio mimético, que na impossibilidade de se replicar identicamente, se concebe como avatar. Aimé Césaire diz preferir o inferno a uma versão absurdamente falha do paraíso. O que fazer, então, de tudo isso que existe, emerge, vive, cresce e se desenvolve fora dessas categorias e conceitos? Toda essa realidade se encontra num magma informe, porque inominado, não categorizado, não conceitualizado, massa pesada que, no entanto, determina o movimento em profundidade das sociedades africanas, como os buracos negros, cuja existência podemos perceber por sua força de atração, uma vez que a luz não os iluminava. A carência na denominação de sua realidade presente explica, em parte, esse mimetismo terminológico. Trata-se de conseguir se dizer e, sobretudo, se pensar ao arrepio das injunções civilizacionais dos outros. Nomear sua contemporaneidade é inscrevê-la num projeto, é dar-lhe sentido, é indicar a ela os valores que deve realizar, é criar para ela um espaço, um meio recipiente que lhe permita realizá-los. A afrocontemporaneidade é esse tempo presente, esse contínuo psicológico da vivência dos africanos, incorporando seu passado e grande parte de seu futuro, que é preciso
preciso conceber. A fim de apreender todas as significações, é necessária a elaboração de novas teorias sociais e políticas que reflitam as dinâmicas em curso das sociedades africanas. A noção de contemporaneidade de diversos mundos nos parece descrever muito bem as sociedades africanas contemporâneas, caracterizadas por um processo de mutações políticas, sociais e culturais, uma transição do antigo para o novo inacabado, uma justa posição no seio de uma mesma sociedade de temporalidades e de epístemes diferentes, por vezes até mesmo no seio do mesmo indivíduo, onde diversos sistemas de referência podem coabitar, negociar, entrar em conflito ou se interfecundar. Alguns deles vivem simultaneamente um tempo tradicional, uma era dita moderna e pós-moderna. Estando os valores culturais de uma sociedade em constante redefinição, as sociedades africanas em mutação são sintomáticas dessa renegociação permanente de suas referências culturais e dessa contemporaneidade, transversalidade de diversos mundos. Um dos desafios dessa afrocontemporaneidade seria conseguir se afirmar em suas fecundas diferenças sem cair no extremo que representaria o enclausuramento comunitarista. Ortogênese e mutação cultural. Essa África que é e que advém é proteiforme. Sua razão é plural. Ela não desencantou seus mundos. Nela, a vida espiritual ainda é vivaz e efervescente. Suas religiões, suas músicas, suas artes, suas cidades, a relação do indivíduo consigo mesmo, com o próprio corpo, com sua presença no tempo, estão todas presentes para testemunhar essa cotidiana invenção de si. Ela realiza suas sínteses do religioso, do político e do cultural. O laboratório a céu aberto que ela representa faz suas fornalhas trabalharem a pleno vapor e as alimenta com combustíveis recolhidos de todos os campos. Ela precisa, no entanto, estabelecer sustentavelmente os fundamentos de sua estabilidade, de sua prosperidade e de sua irradiação. Para acelerar sua mutação cultural e dar à luz o inédito de que é prenhe, a questão do modo de elaboração de suas representações é crucial. Mbembe sustenta que essas representações se forjam na interface da autoctonia e do cosmopolitismo. Ele afirma que um trabalho de recomposição está em curso no continente e que a África está em vias de efetivar sua síntese sob a égide da disjunção e da redistribuição. Algo de fecundo emanará dessa África gleba, profetiza. Um imenso campo de trabalho da matéria e das coisas, capaz de desembocar num universo infinito, extensivo e heterogêneo, o universo da pluralidade e da amplidão. É essa lavoura capaz de se abrir para um universo infinito, cuja extensão e produção é preciso dominar, orientando sua evolução, ortogênese, por meio do pensamento e da articulação de um projeto social africano que tenha por meta atingir sua mutação econômica, social e cultural, em busca de metas que essa própria mutação se atribua. Cabe, pois, identificar essas finalidades nos lugares de onde se enunciam os discursos que a África produz sobre si mesma: o cultural, o religioso, o artístico, o demográfico, o da urbanidade, o político. A transformação social não é orgânica. Ela é pensada e dirigida, especialmente num contexto em que diferentes forças estão em ação e impactam as dinâmicas de um continente ainda profundamente vulnerável aos choques externos. Um dos espaços em que as lutas estão atualmente em disputa é o da definição das políticas públicas e dos mercados futuros no continente africano. Forças sociais, lobbies, empresas multinacionais, instituições internacionais, ONGs, movimentos religiosos e mídia de massa se enfrentam. Estando a economia política e, sobretudo, a simbólica em marcha no continente, a questão é saber quem definirá as políticas públicas futuras na África e, acima de tudo, quais grupos e quais interesses delas se beneficiarão, mas também quais modelos culturais se consolidarão. Nesse contexto, é crucial a questão da soberania política, intelectual e cultural, sem a qual é impossível operar e orientar as próprias escolhas.
deter o poder de selecionar, em meio à pluralidade dos possíveis que se desenham, aqueles que desembocarão na amplidão que foi escolhida. Os episódios de renascimento advêm às sociedades pela articulação de uma resiliência social e de uma mutação cultural. O Japão da era Meiji, ou o que se reergueu de Hiroshima e Nagasaki, soube consolidar sua modernidade e sua prosperidade por meio da capacidade de operar sua mutação, incorporando a técnica vinda do Ocidente enquanto preservava o coração vivo de sua tradição. Do mesmo modo, é necessário a um projeto desses um vínculo descomplexado e repensado com tal tradição, livre, isento de ódio de si mesmo e de fetichismo. A África deve às suas tradições boa parte de sua profunda resiliência social. Os africanos cultivaram ao longo do tempo valores de resistência, coragem e paciência para fazer frente aos diversos choques de sua história recente. Cultivaram também os valores da convivência por meio de procedimentos originais, a propensão ao gracejo, a noção ampliada de filiação e de família, a mobilidade interétnica, a capacidade de integração da diferença, a tecedura e retecedura incessante dos laços sociais. Toda a tradição engloba um capital simbólico e mental a ser mobilizado e reativado se o que se busca é atualizar plenamente todas as suas potencialidades. Trata-se, antes de mais nada, de evitar fazer tábula rasa dos próprios legados. Contudo, cumpre realizar um trabalho de desempoeiramento desses legados para conservar apenas o fundamental, o vital, o fecundo. Esse elo repensado com a tradição implica, tão logo reassimilado, que lhe seja insuflado um sopro regenerador. Daí o trabalho necessário de seleção, poda e triagem. A contemporaneidade, considerada alhures como arrancamento, poderia se construir aqui como uma fecunda rearticulação com o pulso das próprias tradições, que em sua tradução concreta invoca um esforço de inovação institucional, econômica e social. Cabe pensar os mecanismos de regulação social reagindo às exigências do momento e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para as formas costumeiras e tradicionais que já demonstraram sua eficácia e continuam a fazê-lo, em domínios tão diversos quanto a solução de conflitos, a justiça reparatória, as formas de representatividade e de legitimidade, etc. Trata-se de atribuir um contexto civilizacional e de evitar a barbárie, que é a negação do antigo na correia de transmissão daquele que atua. O continente africano poderia considerar suas ricas culturas como forças de adaptação à mudança e mobilizá-las em torno de novos desafios sociais. Um dos mais imperiosos é a elaboração de uma genuína cultura democrática, que liberte as inteligências, as forças e as energias de um continente jovem e transbordante de vitalidade, fazendo-as participar do esforço de construção de um maior bem-estar coletivo e individual. Para isso, seria preciso retomar o controle de seus espaços políticos, minados por dentro e por fora, mas também de seus recursos, além de repensar suas economias e formas institucionais e reenquadrá-las em suas respectivas socioculturas. Para levar a bom termo essas tarefas, dois recursos são fundamentais: a autonomia e o tempo próprio. A primeira permite realizar as próprias escolhas, tomar o tempo para selecionar, experimentar, colher cuidadosamente flores provenientes de diferentes jardins, sentir suas fragrâncias e construir serenamente o próprio buquê por meio da arte do arranjo floral. O segundo é rejeitar a cadência imposta de fora, por meio do estabelecimento de um tempo próprio, que permita levar a termo esses experimentos. É o tempo da forja, o tempo necessário para a combustão e para a formação das ligas metálicas. Do mesmo modo, trata-se de recusar a corrida. Não há ninguém a ser alcançado. O que é preciso é dar o melhor de si. E para isso, se for preciso, fechar-se a todas as injunções centrífugas, inclusive as silenciosas. Em suma, uma vontade de se reconstituir como seu próprio epicentro e de dar tempo para que esses experimentos cheguem a bom termo. Todas as grandes civilizações souberam se autonomizar em dado momento, definir a natureza das relações que estabeleciam com o resto do mundo, tomando o tempo necessário para deixarem crescer seus jovens rebentos e para estarem prontas para a abertura e para as venturosas sínteses.